Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciando a aula de pneumatologia, esse momento é para introduzir, então vai ter uma visão geral da disciplina conforme a introdução da apostila, né? Então, o objetivo é refletir sobre a missão do Espírito Santo e a atualidade da experiência do Espírito e a respectiva reflexão teológica sobre isso. Então, esses três elementos aqui vai ser fundamental. Primeiro, a missão do Espírito. Então, um dos objetivos dessa matéria que é fundamental, que é para exatamente nos situarmos com relação à pessoa do Espírito Santo, é ter a visão correta do Espírito Santo como pessoa. No caso da segunda pessoa, que é Jesus, é muito fácil, pela encarnação, tratá-lo como pessoa, vê-lo como pessoa. O Espírito Santo, por causa dos símbolos que o rodeiam, e que ele se manifestou através deles. Então, muitas vezes nós caímos numa coisificação muito grande, que é este o problema maior que enfrentamos nesse terceiro elemento, nesse segundo elemento, que é a experiência do Espírito, né? Então, o objetivo dessa matéria é ver a missão do Espírito, mas até como um pressuposto, ter bem claro diante de nós a pessoa do Espírito Santo. No passado, essa disciplina nem existia, era considerado junto com a matéria de Cristologia. Com o advento do Concílio Vaticano II, tem toda a questão do esquecimento do Espírito que nós vamos ver no decorrer da disciplina. Então, se considera uma disciplina à parte a pneumatologia, né? Então, que nós possamos, ao final dessa disciplina, ter uma correta visão do Espírito Santo como pessoa, e sobre a experiência do Espírito e a reflexão teológica sobre isso. No conteúdo programático, então, fundamentos bíblicos do Antigo Testamento, nós vamos nos aprofundar muito em Bíblia, muito em Sagrada Escritura nessa disciplina, né? Para que, tanto que a prova do primeiro bimestre vai ser só Sagrada Escritura, né? Então, fundamento do Antigo, do Novo Testamento, que aí as primeiras experiências em São Paulo, Novo Testamento, Sinóticos e Atos, e, por fim, João. Então, nós vamos fazer muita exegese, que é realmente Sagrada Escritura. Então, ela se torna essa alma da Sagrada Teologia. Então, nós vemos muito isso. E, além dessa questão do Espírito Santo como pessoa, tá? Nós também temos que deixar bem claro o conceito de pessoa, todo o processo lá de prosopon, de hypostase, etc. Mas, como trazer isso para o Espírito Santo? Então, essa é uma primeira proposição quando vê a Sagrada Escritura. A segunda proposição, então, nós, ao contemplarmos esses textos, também fazendo memória daquilo que é a Cristologia, então nós temos o tipo, né, da palavra como pessoa no Antigo Testamento, mas também nós temos o tipo ali, que vai ser depois o antítipo no Novo Testamento, do Espírito Santo como pessoa. A pergunta que se faz, por que não há uma quarta pessoa? Então é bom aproveitar esse estudo todo de Sagrada Escritura para ter bem claro que já no Antigo Testamento o delineamento de pessoa está fixado na palavra e no Espírito. Tanto que o Catecismo da Igreja Católica vai trazer as duas dimensões, que é a dimensão messiânica e a dimensão da doação do Espírito, que vai desembocar então em Jesus. Então, esse é o objetivo. Então, se ao final dessa disciplina, pelo menos isto nós conseguirmos, já está de bom grado, né? No segundo bimestre, então vai ver o desenvolvimento na história dogmática, principalmente a questão dos pneumatômacos, né? Que é a heresia principal com relação ao Espírito Santo, que depois vai desembocar
no Concílio de Constantinopla, mas isso depois vamos ver. A questão da reforma, época moderna, e a reflexão sistemática, né? Então, nesse período todo também, vamos pegar outros textos também, outros pensamentos para enriquecer a nossa disciplina. Metodologia, então, aí a gente também vai pensar na prova, mas já pensando na avaliação, então está aí resenha manuscrita de uma página da carta encíclica Dominum et Vivificantem. Por favor, pegar o Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico, para ver realmente como essa resenha deve ser feita, tá? E no segundo bimestre, tá? Uma dissertação, aí no mínimo 40 linhas, manuscrita sobre a atuação do Espírito Santo em uma realidade eclesial atual. Essa que está escrito aí, exceto para o segundo ano, esqueçam isso, é para todos mesmo. Desde quando tinha a monografia, etc., no segundo ano, então aqui não cabe mais, tá? Então, a atuação do Espírito Santo é uma realidade eclesial. Escolha dentro da tua atuação pastoral, seja no presente, seja no passado, como você vai tratar isso. A bibliografia, aqueles que têm, manual de dogmática, né? Iberati e Schneider, né? Então, pegar aqui a da Vozes, certo? Então, aí está à disposição e aqueles que tiverem, melhor, tá? Então, vamos ver aqui a bibliografia. No Espírito, Mistério e Presença, quer dizer, Biasi aí. O Raniero canta la messa, canto do Espírito. Então, é uma meditação sobre o Veni Creator, só que ele dá uma imensa teologia sobre o Espírito Santo, tá? Obviamente, aqui também ele vai falar sobre o batismo no Espírito. E agora com a questão do cáris, do Papa São João Paulo II, que lá no passado, no documento 94 da CNBB, falava para não usar a terminologia do batismo no Espírito, agora com o cáris e todo o processo, agora se afirma que pode usar a expressão batismo no Espírito, o próprio Papa Francisco a usa. Então a gente pensar também o que é isso dentro dessa perspectiva aqui do Raniero canta la messa, mas principalmente que é o segundo depois aí, que é Vicongar, Revelação e Experiência do Espírito, né? Que é a coleção Creio no Espírito Santo da Paulinas. Então nós vamos pegar também algum texto sobre Vicongar, para realmente pensar essa coisa toda da experiência do Espírito hoje, tá? Serfor, o cristão na teologia de São Paulo, né? Também continuando de Vicongar, ele é o Senhor e da vida, e por fim o rio Quiago, que corre do Oriente para o Ocidente. Então são 3 volumes pequenos, né? São 3 volumes pequenos, mas que é um conteúdo muito interessante, tá? Houve agora a questão do esquecimento do Espírito, então o Concílio Vaticano II traz novamente isso. Então, como que a gente também trabalhar e também entender o que é essa história do esquecimento do Espírito, que não houve, obviamente, o esquecimento total, mas sim que foi o privilegiar a questão do verbo encarnado. Evdoc 9, o Espírito Santo na tradição ortodoxa, São João Paulo II, então Dominum Vivificante, como nós já falamos. Magdou, Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo. Rivas, o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, e o livro Dom Beni, que é um livro pequeno, o Espírito Santo Nossa Força, mas é muito interessante, porque Dom Beni, ele é especializado nisto, né? Pneumatologia, então vamos iniciando aí. Então, uma introdução. A obra do Espírito Santo é a presentificação, a continuação e a consumação da autocomunicação de Deus em Jesus Cristo, tá? Então, primeiro ponto tem que trabalhar a relação o tempo todo, essa relação entre a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Verbo. Então, qual é a relação não somente na encarnação, que obviamente é o cume da manifestação disso para nós, que é o cume da própria revelação, mas essa relação entre a autocomunicação
de Deus, pela palavra e pelo Espírito, que Santo Irineu que vai falar que é as famosas duas mãos do Pai, né? A palavra e o Espírito, que vem desde Gênesis, é a própria manifestação do próprio Deus. Então, essa manifestação aqui está falando em presentificação, continuação e consumação. Guardemos essa palavra, dessa autocomunicação. Então, essa obra do Espírito, mas ela não começou na encarnação, é o cume na encarnação. Então, nós temos que ver que essa obra perpassa toda a história da salvação, né? Cujo cume, novamente frisando, é a encarnação do Verbo, tá? Nesse processo, tá? Então, visto que também a atualidade, esse enquadramento, de modo algum é óbvio e por sua vez ainda possibilita diversas priorizações da pneumatologia, torna necessário antes definir com maior exatidão o lugar desse tratado, que é o que nós vamos ver agora, submeter a situação atual, que é a questão do esquecimento, e a análise diferenciadora da vista experiência e teologia do espírito, tá? Além disso, no interesse dessa hermenêutica apropriada do testemunho bíblico e da história da tradição, é mister fazer algumas observações preliminares sobre terminologia. Lembrar que a obra maior sobre o Espírito Santo na patrística é de São Basílio, e São Basílio, na sua obra, ele vai no começo, sempre acho que é um terço, não consigo falar a medida aqui, mas é uma grande parte da obra é só sobre a terminologia do Espírito. Então, essa terminologia é outro problema que nós temos que analisar para ter bem claro qual é a pessoa do Espírito, ter bem determinado, mas a terminologia nos vai ajudar nisso. Então, às vezes, um problema terminológico pode prejudicar a nossa compreensão sobre a pessoa do Espírito. O esquecimento. Nos primeiros anos após o Concílio Vaticano II, relatos sobre a situação relativa ao tema experiência e teologia do Espírito Santo eram determinados em sua parte diagnóstica pelo termo-chave esquecimento do Espírito. A própria teologia era não rara acusada até de primar pela ausência do Espírito. Em 51, Emil Brunner sempre foi mais ou menos enteado da teologia e a dinâmica do Espírito um fantasma para os teólogos, tá? Então isso não é uma proposição vaga, isso é uma realidade, essa questão do esquecimento do Espírito, mas nós temos que entender por quê, e aí vem as razões. Primeiro, dificuldades com movimentos centrados no Espírito. Então, após o cisma da fé, as igrejas confessionais sentiram cada uma à sua maneira como perturbadores e perigosos movimentos entusiastas e carismáticos, que começa lá com os montanistas, né? E passa pelos movimentos batistas, igrejas pentecostais, etc., que invocavam aí o Espírito Santo, tá? E as consequências, então, a reserva da experiência autêntica do Espírito para a igreja dos primeiros tempos, a redução atual do Espírito à vida interior do indivíduo e o crescente dualismo entre Espírito e matéria em virtude da intelectualização do discurso sobre o Espírito. Então, o que acontece? O Papa, na Iuvenity, o Papa Francisco vai tratar a relação entre carisma e instituição. Então, isso sempre foi um problema, sempre foi. Então, sempre houve uma tensão entre instituição e carisma. Por quê? A instituição lembra mais do Verbo encarnado, lembra mais da visibilidade da igreja. E se nós pegamos ali o clima da própria reforma, a insistência numa igreja institucional, como a frase de São Roberto Bellarmine, a igreja é mais visível do que a República de Veneza, tão visível quanto a República de Veneza. Por quê? Por causa da igreja espiritual de Lutero, né?
E com Lutero afirmando da liberdade de cada um analisar a Sagrada Escritura, e aí o Espírito conduzir cada um, então, o que acontece do lado de cá? A insistência na igreja hierárquica e carismática como um bastião de garantia da verdade. Então, nós não estamos fora daquilo que é o contexto histórico, daquilo que é as consequências desse contexto histórico. Então, a dimensão carismática, muitas vezes, causou essa perplexidade, esse mal-estar, essa insegurança, melhor dizendo, e aí leva o quê? Leva à afirmação daquilo que é a igreja institucional e, por consequência, a dimensão hierárquica. Então, esse é um primeiro ponto, né? E conforme a reforma foi se desenvolvendo, a coisa só foi piorando, né? Porque aí, cada vez mais, desde o ano dos anabatistas, né, passando pelos metodistas, depois vindo todo o processo, até terminar no final do século XIX, começo do século XX, que aí vem o pentecostalismo, cada vez mais vem uma afirmação maior sobre a dimensão hierárquica dos carismas, tá? E a reserva. Então, vai reservar o Espírito Santo para onde? Para aquilo que é a devócia moderna, aquilo que vai ser a vivência disso no profundo mais interior da pessoa, tá? Então tem textos como desde São Cipriano, né, falando da desordem que acontecia, como também 1 Coríntios 14, né? Quer dizer, vem já de lá esse processo em que a vivência da experiência do Espírito era considerada como muito perigosa perante a igreja institucional. Então, esse é um primeiro ponto do esquecimento do Espírito. Deslocamento do interesse teológico. Então, menosprezo da situação do Espírito, a vida de fé e na teologia prática corresponde a reduções ocorridas da teologia dogmática, sistemática. Só quando em épocas de crise da igreja, rebentos carismáticos e movimentos de reforma, motivados por experiência do Espírito, se articulavam, é que a teologia do Espírito Santo passava para o centro do interesse e era tematizada. Isso aplica-se também aos acréscimos e formulações doutrinais de caráter pneumatológicos feitos no concílio de Constantinopla em 381. Tá? Na Igreja Latina, então, a forte acentuação da igualdade do Pai e do Filho, bem como ponto de partida da natureza divina única ou substância divina da teologia da Trindade. Então, vamos lá, vamos pensar sobre isso. Essa é a razão, uma das razões maiores. O que acontece no Ocidente é diferente do que deu o próximo item, do que acontece no Oriente. O que acontece no Ocidente? Com a heresia ariana e a afirmação de Ario de que Jesus era homem, supercriatura, aquela coisa toda que vocês já sabem, da cristologia, o Ocidente vai entrar pela Idade Média, vai entrar pelo restante da história, numa afirmação sempre crescente da divindade do Filho. Então, essa divindade do Filho deve ser sempre afirmada e reafirmada, né? Então, essa divindade do Filho, afirmada e reafirmada, e o que acontece? Quando eu quero afirmar e reafirmar a igualdade do Pai e do Filho, eu quero afirmar. Então, essa dimensão do Pai e do Filho, então, para ser frisada principalmente com relação à presença de Deus na história, através da encarnação, se frisa tanto isso que perde a dimensão daquilo que vai ser a figura do Espírito. Tanto que glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo surge num momento depois, porque antes era glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, que é um movimento da própria liturgia. Então,
essa dimensão de frisar que na carne Jesus é Deus, por esse sublinhar que vai se trabalhar o esquecimento do Espírito. Então o esquecimento do Espírito não é algo proposital nesse ponto, mas é algo que acontece por causa deste processo do frisar da presença de Jesus como Deus. Tá? Então, ao frisar a divindade do Verbo encarnado, se vai esquecendo então um pouco aí do Espírito Santo. Cristomonismo da teologia ocidental. Então, os teólogos orientais procuraram conservar o perfil peculiar das pessoas trinitárias, encarando o Pai como fonte da divindade e fundamento da unidade, do qual o Filho é a sua maneira, o Espírito procede de modo autônomo em cada caso. Então, o minimalismo pneumatológico do Ocidente é estigmatizado por teólogos orientais com os slogans subordinatismo pneumatológico ou filioquismo. Esse contexto, os críticos enfocam não tanto os acentos teológicos trinitários, e sim as consequências eclesiológicas da subordinação, do aspecto carismático, da acentuação excessiva do aspecto jurisdicional e hierárquico, ao invés da sinodalidade e conciliariedade. Então é também um momento que agora vivemos, mas enfim, quando nós não trabalhamos a igualdade das pessoas, quando não temos a consequência eclesial imediata, né? Então precisa ter uma visão correta sobre aquilo que é a igualdade das pessoas, para que a gente tenha também uma vivência eclesial certa e profunda, tá? O déficit, então, na própria doutrina da graça, a teologia ocidental enfocou a função econômico-salvífica do Espírito, ao menos na doutrina da graça, ainda que, também nesse caso, amplamente reduzida a doutrina da inabitação do Espírito no indivíduo cristão. A distinção escolástica entre graça incriada e criada oferecia basicamente a possibilidade de apreciar o Espírito Santo como graça incriada, e aí como pessoa, tá? Em seu ser prevalentemente prevalente a possibilidade de apreciar o Espírito Santo como graça criada, o caráter preveniente à ação humana. Entretanto, deve estar correta a crítica da teologia reformatória de que a tradicional doutrina católica romana da graça, enquanto antropologia teológica, estava mais fortemente interessada no próprio ser humano agraciado do que na própria pessoa do Espírito. Vamos lembrar, até puxando aqui aquilo que nós vimos em Teologia dos Sacramentos, da questão do vaso da graça, dos sacramentos como vaso da graça, transpõe isso ao ser humano. O que acontece? Ao invés de ver a graça como essa autocomunicação de Deus, como Deus que se dá, né? Começa a se ver a graça como um remédio qualquer. E na medida que eu coisifico a graça, eu coisifico o autor da graça, que é o próprio Espírito. Então, este é outro problema, tá? Que advém da teologia da graça, que faz com que eu veja mais o homem, mais a atuação. Mas aí eu vejo a atuação da graça não como um relacionamento com Deus. Eu começo a ver a atuação da graça como, desculpa a palavra, como uma magiquinha que acontece no coração humano. E isto daí é um problema grave, que vai ter consequência em seitas, em extremismos de experiência do espírito, de tal forma que vai entrando num individualismo muito grande, e isso vai causando verdadeiras doenças espirituais, e é o que a gente vê no desequilíbrio de seitas por aí.
na diferenciação dos resultados. Então, o discurso acerca do espírito Pannenberg aí tenha se tornado particularmente incompreensível para o presente, e por isso seja deixado como está, né? Então é isso que muitas vezes acontece, né? Então, o importante é ver a revelação no verbo, Jesus como Salvador, etc. Mas aí o espírito e a teologia do espírito fica meio de segunda mão. Não, o importante é experienciar, o importante é isso. E não se trabalha a relação nossa, cada um, e como igreja, com relação à pessoa do Espírito Santo, né? Então, esse é os problemas que começam a surgir. Há uma conexão entre o triunfo do ateísmo no mundo moderno e a ausência de uma teologia, de uma prática do Espírito Santo, né? Por quê? Porque não se analisa a relação com Deus. Porque o autor da nossa relação com Deus, aquele que faz nossa relação com o Pai pelo Filho, é o Espírito. Então é Ele que nos reata, é Ele que faz a religião, essa religação. E na medida que eu não trabalho isso, ou trabalho, não, é só um anexo, um step, aí eu começo a me perder nesse processo todo, tá? Nos debates dos últimos anos apontou-se com razão para o fato que nem na vida de fé, nem na reflexão sobre a fé houve um total esquecimento do espírito. Então, o sensus fidei, o sensus fidei, o senso de fé dos fiéis, faz com que o espírito não seja esquecido, tá? Mesmo se vai para a piedade popular, que vai com relação a toda a devoção mesmo ao Espírito Santo, não deixou que isso se caísse no esquecimento, né? Então, ainda a presença do Espírito na iconografia, nas imagens, e isso daí ainda manteve durante tempos a presença do Espírito Santo na consciência dos fiéis, tá? E aí, concluindo, então, já que a história da pneumatologia não foi suficientemente pesquisada, deve-se advertir contra juízos generalizantes. Além disso, o embaraço pneumatológico também parece estar fundamentado na singularidade do próprio Espírito. O Espírito Santo aponta para longe de si. Ele aponta para Cristo e é experimentado mais como poder e força do que uma pessoa. Essa é a questão. Essa é a questão. O Espírito não fala, ele faz a palavra falar, tá? Então, por mais que está no livro do Apocalipse, o Espírito revela as igrejas, mas enfim, é a palavra que fala. Na medida que eu faço isso, eu começo a frisar uma dimensão muitas vezes caracterizada pelo poder, por aquilo que o Espírito Santo dá. E aí começa a se pensar em certas músicas e certas proposições, quer dizer, essa dimensão do Espírito Santo como poder, como coisa, né? Então o fogo, por exemplo. Então começa a falar que o Senhor queima, o Senhor faz isso, aquilo. O problema é esse? Não. O problema é não ver que quem faz a ação é uma pessoa. Eu fico tão fixado no poder da ação que eu esqueço que o poder vem de uma pessoa. E na medida que eu faço isso, eu começo a coisificar o Espírito. Mesma coisa do vaso da graça. Eu começo a coisificar o ser humano, essa questão do coisificar, da reificação, se quiser a expressão latinizada, essa reificação é uma tendência idolátrica presente no coração do ser humano. E com relação ao Pai, com relação ao Filho, pode acontecer? Pode, mas com relação ao Espírito Santo, essa questão da reificação acontece por quê? Porque enquanto os dois primeiros, na questão do Pai como origem, aquele está sentado no trono,
é mais difícil. Do Filho, que aí você pode reificar a própria pessoa física dele. Agora, no Espírito, é o que mais se utiliza símbolos, que é o fogo, são as línguas, são a própria pomba e etc. A nuvem, então o que não falta são símbolos. E aí, para cada um cair numa reificação dessa simbologia, é algo muito fácil. E aí os problemas começam a acontecer e a prejudicar, né? E nessa perspectiva é o que está aí. Ele é o inefável, ele é o abscôndito. Então, na figura do Espírito, como aquele que é o inefável, como aquele que não dá para se exprimir. Então, ele aponta para Cristo e faz, como eu disse, a palavra falar. Então, só hoje como uma introdução, ao ler e ao pensar na pessoa do Espírito, então, por favor, vamos tomando esses elementos. Na medida que ele faz a palavra falar, olhar os textos e começar a pensar dele, do Espírito Santo como pessoa e ter bem clara essa dimensão de pessoa, o problema da coisificação, que pela simbologia do Espírito podemos cair, então tomar cuidado com isso. Então, essa disciplina nós vamos frisar tudo isso, para que ao final tenhamos uma visão bem clara do Espírito Santo como pessoa, evitar todo tipo de coisificação ou até de despersonalização do Espírito. Aí sim, nós vamos tendo a relação dele, do Espírito, como pessoa e a relação dele com as outras duas pessoas, né? Então, hoje só como introdução, depois aí vamos nos aprofundando, porque aí vamos entrar nos movimentos carismáticos e tudo mais que acontece no pós-Vaticano II, tá? Que aí vai ser a famosa, que no item aí, a redescoberta do Espírito. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.